Oi, gente, professor Leonardo aqui novamente. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre urbanização no mundo. Coloquei o subtítulo aí, vocês vão ver aqui na apostila de vocês, a partir da página 9, 10 ali, vocês vão perceber o título. Urbanização no mundo, submoradias, expansão dos subúrbios e gentrificação, né? Uma questão no final, se é possível uma cidade sustentável. É interessante, né? Eu não faço essa reflexão diretamente aqui, mas a gente pensar que nós estamos num ano eleitoral, né, de eleições municipais, portanto, que envolve essa situação da cidade, pensar a nossa cidade, mas pensar principalmente também os problemas que a gente vem conversando sobre as grandes cidades, né, e próximo a gente aqui, a menos de 150 quilômetros, São Paulo, até aglomerações maiores, né, de pessoas como São José dos Campos, Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, representam esses desafios aí. E Pindamonhangaba também, né, embora não seja uma cidade grande, a gente possa pensar uma outra cidade. Então, talvez a gente consiga fazer essa reflexão aí durante essa aula de hoje, que a gente vai falar sobre urbanização no mundo. Então vamos lá, né? A gente está na página 10, né, do primeiro capítulo da apostila 4 de vocês. Na verdade, do quarto bimestre, desculpa, na apostila 12. Aí vocês já passaram por 11, né? E agora, finalizando o ano aí, a urbanização no mundo, né? O que seria? A gente conversou já anteriormente sobre urbanização, então é importante a gente retomar essa ideia, né? De concentração, né, dos equipamentos em uma área. Que são esses equipamentos, né? É escola, serviço médico, comércio, pessoas, né? Essa aglomeração que a gente chama de área, ou a gente chama de urbano, né? Então, os países mais urbanizados do mundo, salvo algumas exceções, são os países desenvolvidos. Isso faz muito sentido se vocês pensarem logicamente, né? Precisa nem ter uma noção muito de história, mas pensar logicamente, assim. Então, uma noção básica de história. Se o capitalismo surge ou começa, né, por exemplo, na Inglaterra e depois vai ali França, Holanda, né, e outros países europeus, é natural ou faz sentido, melhor dizendo, pensar que esses países eles vão ter áreas urbanizadas mais desenvolvidas, tá? Mas é importante sempre olhar para o fator histórico aqui também, tá? Ele dá o exemplo aqui de alguns, né? Ele fala da Bélgica, falou do Reino Unido também, como eu coloquei. Mas também tem alguns países aqui do sul, geográfico, né, que a gente fala, que são os subdesenvolvidos, que são superurbanizados também. Ele dá o exemplo do Uruguai, com 93% de urbanização, né, então apenas 7% da população vivendo em áreas rurais, Bahamas, Kuwait e outras cidades-estado. Singapura é um território minúsculo, né? E assim por diante. Os países envolvidos menos urbanizados, pelo menos em tese, são os Estados Unidos, França e Japão, com cerca de 70 a 80% da população urbana. É muito relativo, por isso que ele fala que, pelo menos em tese, né? São países com imensas aglomerações urbanas. Então você pensa Nova York, né? A, a- aquela que a gente viu anteriormente, a ideia de conurbação, né? Boston, Nova York e Washington ali, aquela extensão urbana que tá grande, a maioria da população, assim, relativamente falando, dos Estados Unidos, né, pensando em área, né, uma área minúscula, com uma concentração gigantesca de pessoas, tá? Então são aglomerações urbanas e com um chamado meio rural bastante moderno. Então, até alguns filmes, não sei se vocês costumam ver assistindo, é interessante a gente pensar que ajuda a retratar isso, né? Os Estados Unidos como as áreas, melhor dizendo, rurais dos Estados Unidos bem modernas, né? Aquelas cidades, ou melhor dizendo assim, aquelas comunidades rurais onde tem o xerife lá, né? É interessante lembrar isso, né? Além disso, tem áreas com condomínios rurais, né? Que são ocupados por pessoas aí de classe média que trabalham.
trabalham em áreas um pouco mais distantes dessa área rural, mas que têm rodovias supermodernas, ferrovias, que conseguem acessar facilmente as áreas urbanas. Então, é um rural diferente, né? Aí, na página 11, aqui passando da 10 para 11, tem uma parte grande aqui que eu grifei para vocês para chamar a atenção mesmo, assim. O critério para definir o que é cidade, consequentemente de população, varia muito conforme o país, né? Em alguns, para um aglomerado ser considerado cidade, é preciso atender critérios bem rígidos. Então, olha lá, quais são eles? No mínimo 20 mil habitantes, disposição de equipamentos urbanos como hospital, teatro, cinema, estabelecimentos de ensino médio superior, etc. Então, vocês veem sim que tem uns critérios aí, né, para ser considerado. Em outros países, muitas vezes é até um pequeno aglomerado de 500 pessoas, sem um mínimo de equipamentos urbanos, acaba sendo oficialmente classificado como cidade ou vila, né? Que no caso do Brasil também tem uma população considerada urbana. Por que eu grifei isso para vocês, né? Para mostrar que nos Estados Unidos, né, ele vai comparar aqui mais para frente, no Brasil, se a gente usasse o critério dos Estados Unidos, ou de grande parte dos países europeus, provavelmente nossa população urbana seria entre 68% e 73%, tá? E diferente dos 85% ou mais agora, né, que esse dado é de 2010, o Brasil se aproxima aí dos 90% de população urbana. Por quê? Vamos pegar o exemplo, né? Pinda não é uma cidade urbanizada, mas tem cidades minúsculas no Brasil de 3 mil, 5 mil habitantes, que não tem sequer, muitas vezes, um estabelecimento de ensino médio, né? A pessoa precisa ir para uma cidade vizinha estudar no ensino médio, muito menos numa faculdade. Às vezes não há hospital, ela tem um pronto-socorro, ela precisa ser atendida. Isso é muito, assim, se vocês forem buscando na memória, às vezes vocês frequentam, tem cinema. Então, assim, é muito aquela coisa assim, uma aglomeração, uma área mais concentrada, uma pracinha, e aí tem um comércio maior, mas assim, a maior parte desse município, ele é composto por pessoas que vivem principalmente em áreas rurais, né? Então, considerar isso como urbano é complicado. E no Brasil, não. É considerado, né? Só porque tem um diferente, assim, onde tem uma política diferente para esse município naquela área que se chama de urbana, né? Então, vereadores, prefeitos e assim por diante. E aí, mais de 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes, né? Pensar que Pinda aí está acima de 150 mil, 120 ou 150 mil, os dados mais atuais, 150. Então, assim, tenta pensar assim, menos de 20 mil habitantes é uma cidade muito, muito pequena, né? Então, e 17% só da população nacional vive neles. Então, 70% dos municípios brasileiros é muita coisa, né? É muito município com pouca gente, né? E pouca representação também, não dá nem 20% da população nacional, para vocês terem uma ideia, né? Então, os critérios brasileiros eles são menos rígidos do que, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem critérios mais rígidos para se considerar uma cidade, né? E, portanto, se você considera uma cidade, você vai ter dentro dessa cidade uma área urbana e uma área rural. A urbanização dos atuais países desenvolvidos é mais antiga, como eu falei, né? Teve início no século XX ali, com as revoluções industriais. A mecanização do campo liberou muita mão de obra, né? As máquinas fazem o serviço aí das pessoas. Na verdade, não concordo com esse termo do autor, né? Não são as máquinas que fazem o serviço das pessoas, mas são pessoas com máquinas que conseguem potencializar o seu serviço. É diferente, a máquina não realiza o serviço do ser humano. Ela potencializa o serviço do ser humano, né? É diferente esse pensamento. Então a industrialização vai gerando outros empregos na cidade, então ela vai atraindo também pessoas e ao mesmo tempo que o campo vai expulsando, né? Então é um processo simultâneo aí, desde o século, principalmente 19, ele está colocando ali que vai bombar a partir das revoluções industriais, né? Cidades como Paris e Londres, ou mesmo Nova York, eram as maiores do mundo, né? Até as primeiras décadas do século passado, né? Século XX aí.
Elas abrigavam gigantescas favelas e áreas de moradias precárias, tráfico caótico, né, insuficiência de infraestrutura urbana. O que é essa infraestrutura urbana que a gente já conversou também? Vocês já devem ter, ano passado, estudado isso, né? Água encanada, pavimentação de vias, eletricidade, transporte coletivo, né? Coleta de lixo. Então, tudo isso faltava, né? Era insuficiente aí até o início do século XX. Pensa aí em Paris, Londres, e está falando da principal cidade do mundo, que é Nova York, né? Então, hoje, praticamente 100 anos depois disso, elas se urbanizaram de uma forma eficaz, praticamente, né? Até rios que eram poluídos foram sendo despoluídos aí em países e cidades como essa que a gente está falando, que eram altamente urbanizadas. São altamente urbanizadas. Então, mesmo em alguns países da África e da Ásia, nos quais somente uma pequena parte da população vive nas cidades, como o Burundi aí, 11%, Bangladesh, ele vai dando os dados, olha como é pequena, né? A maioria da população, como a gente viu, né, no bimestre passado sobre África, né? Interessante pensar, o Burundi é um país africano. Ruanda também, Quênia, a gente vai vendo essa Uganda ali, né, tá, o Níger. A Ásia e os países africanos aí tendo uma grande representação de países que são bem pouco urbanizados, assim, né? Mesmo esses países eles têm se urbanizado rapidamente, tá? Mas é natural, tá, gente? Isso que eu vou, né, tá meio extenso aqui eu falando nessa parte do vídeo, mas eu vou chamar a atenção para vocês o seguinte: é natural que esses países eles se urbanizem mais rápido, né? Porque eles têm o que urbanizar, né? Se você pegar aí os exemplos que eu dei anteriormente, Nova York, Londres, Paris, eles não têm mais por onde muito se urbanizar, né? A maior parte da urbanização já aconteceu. Eu peguei, na verdade, eu falei cidades, desculpe, mas países como França, né? O Brasil que já tem 85% de urbanização, esse avanço ele é sempre lento, é meio que lógico até isso, né? Agora a Índia, um país gigantesco, é natural que essa urbanização, qualquer área que vai se urbanizando, os dados, os índices aumentam muito, né? Todavia, essa urbanização não é semelhante ao exemplo clássico do primeiro mundo. O primeiro mundo ele está chamando aí desses que eu falei, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, pois em geral não é acompanhada de igual ritmo de industrialização, que aí eu grifei para vocês que é geração de emprego. Então o que vai acontecer? O Brasil passou por um processo de urbanização com geração de emprego razoável aí, entre metade do século XX até a década de 80 também, mas vem se urbanizando agora com baixa geração de emprego. O que vai acontecendo é que não acompanha, né, o ritmo das aglomerações urbanas, não acompanha o ritmo de geração de emprego de qualidade, né? E aí o que vai acontecendo é aumentando os problemas nessas cidades, né? É uma industrialização que em geral usa mais máquinas do que robôs, poucos trabalhadores. Então o que eu grifei aqui embaixo, né? As cidades ou os países em cujas cidades que vão se industrializando, o que vai acontecendo? Ela pode até se industrializar hoje, né, no século XXI, mas é uma industrialização que usa menos emprego, né, mais emprego qualificado, que é pouca gente. Então, o que vai acontecendo? Né? As pessoas vão se deslocando aí do campo para a cidade, mas não tem oferta de emprego. Então, cresce os problemas urbanos, principalmente nesses países que a gente está citando aqui em cima, né? Bangladesh, Burundi, Ruanda, Quênia, entre outros aí, que a gente pode pegar vários exemplos, né? Há sim a criação de novos empregos no meio rural, num ritmo lento, né? E a cada ano novos contingentes humanos são expulsos do campo pela falta de emprego. Então está tendo um problema relacionado ao trabalho aqui, que é importante a gente identificar, né? Vai que eu coloque aí na prova final de vocês essas questões, né? É importante vocês ficarem atentos. O problema do trabalho ele é central no capitalismo do século XXI, né? Há um crescimento da urbanização em países mais pobres, por exemplo, como a gente está vendo. Há até industrialização em algum deles, a gente pode dar o exemplo do Brasil, mas é uma industrialização México, né? Até a Argentina a gente pode citar.
mas uma industrialização com pouca captação de trabalhadores, né, de alta tecnologia, e aí um aumento gigantesco de pessoas na informalidade, e aí as consequências de tudo isso, né, que a gente vai ver até aqui né, na sequência das páginas que vocês estão falando, que a gente está falando, né. O desnível entre urbanização e oferta de novos empregos urbanos provoca e intensifica as desigualdades socioeconômicas. Então isso é importante, né? É isso que eu estou falando. É um desnível, né? Não tem um equilíbrio. Isso é o capitalismo, tá, gente? A gente não pode deixar, não pode esquecer isso, né? Não tem um, se houve um equilíbrio no início do século XX até a metade, ali um pós-guerra, década de 60, 70 no máximo. Então a gente tem aí os anos áureos, né? Os mais importantes do capitalismo que a gente pode pegar aí, principalmente nos Estados Unidos, né, década de 40, sei lá, 30 anos no máximo. Tirando esse recorte temporal de 30 anos do capitalismo, e o capitalismo tem mais que 300 anos, né, o restante agora é crise, crise mesmo. Existe um desnível muito grande no mundo inteiro, inclusive em países desenvolvidos hoje. Então, assim, provoca, intensifica as desigualdades socioeconômicas, resulta nas grandes cidades do Sul, em paisagens que mostram lado a lado o moderno e o tradicional, o luxuoso e o paupérrimo. Também não concordo muito com essa visão do autor, né, de moderno e tradicional, né, considerando o tradicional como alguma coisa atrasada, né, o luxuoso e o paupérrimo, né, então complicada essa visão, mas é interessante a gente questionar sobre isso, né. Bairros ricos ao lado de imensas favelas, aí sim acho que dá para a gente pensar nesse sentido de uma concentração de renda, né? Modernos edifícios de escritórios ao lado de prédios deteriorados, de cortiços, o empresário em seu carro com motorista particular, passando por uma avenida onde mendigos pedem esmola, né? E crianças ou subempregados vendem bugigangas, ali em São Paulo é muito comum, né? Na Marginal Tietê e outras coisas, em outras vias lá, né? A pessoa te aborda, vende, aqui em Pinda já também tem isso, né? Você está no semáforo, as pessoas vendendo. Então, não que nós estejamos com o nosso motorista particular, mas essa pobreza ela vai se alastrando aí por todas as cidades, né? E aí, continua na página 12, gente, falando sobre submoradias, né? O que seria submoradias? São moradias precárias, irregulares, né? Normalmente sem título de propriedade, em uma área normalmente ocupada por sem teto, ou habitações sem condições mínimas de higiene, falta de esgoto, água encanada, excesso de pessoas por cômodo. E a quantidade de gente que vive nessas condições no mundo, segundo a ONU em 2010, é de pouco mais de 800 milhões de pessoas, né? Hoje, em 2020, a gente está beirando aí quase 1 bilhão, ou seja, é, quase um sétimo da população mundial. Isso é muita gente, né? É representativo esse dado aí. Não é gente sem teto necessariamente que não está morando na rua, mas que está morando em situações super precárias, tá? E pessoas normalmente que são sem teto, elas vão ocupar áreas que estão desocupadas, áreas que não estão irregulares, enfim, e vão receber várias denominações, no caso do Brasil, favela, comunidade, né? Slums em países de língua inglesa, esses assentamentos informales, barrios pobres, né, nos países de idioma espanhol e assim por diante, né? O meu pronúncio aqui ela não é muito boa, mas eu espero que vocês compreendam, assim, tenha essa é diferente a denominação, mas tudo isso para indicar submoradias no mundo inteiro, né? No continente africano existe cerca de 212 milhões de pessoas, então imagina, em todo o continente se você somar é a população brasileira, tá? É como se você tivesse um Brasil dentro da África aí de pessoas vivendo aí nessas condições, 25% da população total do continente, né? É muita gente. Na Ásia, 500 milhões, é mais que o dobro do Brasil de gente, né? A população brasileira. Meio bilhão nessas condições. Aí na América Latina, 110 milhões. Então, o que é muita gente também, não deixa de ser. Então, é importante a gente olhar para esse quadro, né?
e ver esses países subdesenvolvidos aqui, que a gente está elencando aqui nessa tabela, né? População residente em favelas em 2010, o Brasil aí 45 milhões, né? Representa na área sobre a população urbana quase 30%, é muita gente, né? Quase um terço da população urbana brasileira está morando em comunidades ou em favelas, né? Você vai ver ali Bangladesh, são países bem populosos também, com muita gente vivendo nessas áreas, né? Na Nigéria, um número gigantesco, Moçambique também, e assim por diante. Quais são as estratégias dos estados para enfrentar os problemas de submoradia, né? Normalmente, essas pessoas, né, elas são construções, normalmente, de bairros mais distantes, né, para urbanizar, então o CDHU, essas coisas no Brasil aconteceu, né? Mesmo assim, isso não se torna uma política de Estado. O que é uma política de Estado, né? Entra governo e sai governo, tem feito esse tipo de habitação, né? Com moradia mais, com melhores condições, né? De urbanização, ainda que seja distante do centro. Mas outra alternativa mais recente, né? A urbanização das próprias favelas, né? No Brasil é muito comum isso, então aquilo que era, né, clandestino, eletricidade, redes de água, né, serviços essenciais assim, acabam sendo regularizados, né? E aí a cobrança de impostos, a iluminação, a coleta de lixo e assim por diante, né? Urbanizar nesse caso quer dizer construir rede de esgoto, água encanada, fornecer eletricidade, asfaltar vias, implantar postos policiais de saúde, escolas e creches, né? Oferecer o mínimo do mínimo mesmo. Essa seria a ideia dessa urbanização aí. E na página, só para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu subir na 14, né? Tá falando sobre expansão dos subúrbios e gentrificação, né? Esse nome gentrificação é estranho, mas é facinho de entender, né? Subúrbio, antigamente a gente tinha uma noção, né, ali na década de 80, 90, assim, como algo, como uma área sinônimo de periferia, né? Mas isso mudou bastante, né? O autor até coloca pra gente aqui, principalmente nos Estados Unidos e alguns países mais desenvolvidos, mas nos Estados Unidos principalmente essa ideia mudou, porque as áreas centrais de algumas cidades elas foram se deteriorando, né? As pessoas mais ricas foram abandonando essas áreas centrais para ter uma vida diferente, né? Longe do caos urbano e ocupando essas áreas mais à beira da cidade, formando esses novos bairros, né? Que são chamados de bairros suburbanos, mais próximo, com fácil acesso às áreas centrais, ao trabalho, ao emprego, etc. Isso é importante a gente notar porque eles vão atrás de algo que o centro, né, os grandes centros urbanos já não tem mais tanto para oferecer. Então, vai ter problema relacionado à violência, né, poluição, barulho. Então, a busca por uma maior qualidade de vida vai fazer aumentar essas áreas suburbanas, né, ou subúrbios aí das cidades. E então assim, antes era relacionado quem morava no subúrbio a galera de baixa renda, né? Mas isso mudou, principalmente aí depois no final do século XX, né? Como ele fala aqui, né, o subúrbio, enfim, passou a ser concebido como algo desejável, né, diferente da periferia. No Brasil isso é diferente, a noção ainda de subúrbio relacionado à periferia não é algo desejável, porque a periferia está associada, né, a esse distanciamento dos equipamentos urbanos de qualidade, né, de toda a oferta que o centro tem para oferecer. Então, quais foram as razões dessa expansão dos subúrbios que ocorre ainda? Eu já acabei de falar, né, que foi a busca por um refúgio, né, quem tem condições, né, gente? Então, quem não tem vai viver no centro deteriorado, né? Então, o centro vai ficando abandonado, os cortiços vão aumentando. São Paulo é uma representação muito importante disso, né? Ele fala que São Paulo, o México e outros países aí também. Então, assim, vai acontecendo que
a partir principalmente da terceira revolução industrial, então eu já falei isso em outras aulas para vocês, a terceira revolução industrial que vai bombar ali a partir da década de 70, né, de 1970, acaba favorecendo o processo, né, de crescimento do subúrbio. A internet, todo esse acesso virtual também, as pessoas não precisam estar necessariamente no trabalho, então a ideia de home office, né, que a gente está vendo bastante na pandemia, ela já foi colocada isso há algum tempo, principalmente com o advento da internet e das telecomunicações em larga escala, né? E, paralelamente a isso, vai acontecer o processo de gentrificação, né? A gentrificação seria essa, como ele está colocando aqui, ó, essa revalorização econômica de áreas urbanas que se tornaram degradadas. Então, tem uma galera saindo do centro porque o centro tá ficando ruim para se viver. Então, quem tem grana vai morar em áreas mais distantes dessa área ruim de se viver. Né? E o centro vai ficando abandonado, e aí esse abandono vai atraindo pessoas de baixa renda, né? Que vão ocupando essas áreas, né? Vão morando, você tem ali na cidade de São Paulo vários exemplos relacionados a isso, né? Então, e aí o que vai ser a gentrificação? Ela vai ser em aplicar, né, consiste em aplicar novos investimentos em locais considerados degradados, né, o que vai gerar uma elevação dos preços dos imóveis e vai afetar a população de baixa renda que reside nesse local. Então, olha que interessante, né? Existe uma população pobre que mora na periferia, sim, isso é fato, mas existe uma população pobre que também vai ocupar o centro que está degradado, né? Eu visitei a capital do Alagoas, o estado do Alagoas, Maceió, eu vi muito isso, né? Um centro super degradado, com comércios precários e assim por diante, uma população mais carente ali frequentando, e aí sim, com vários projetos de recuperação. Então, urbanisticamente falando, né? Muitos gostam, a gente vai discutir isso agora aqui, mas vai ter um prejuízo, né? Por que urbanisticamente é interessante? Por conta do turismo, o autor está colocando para a gente aqui. Então, a gente tem uma imagem, né, que é uma imagem do Terreiro de Jesus, no centro histórico de Salvador, que passou por um processo de gentrificação. Então, gentrificação é uma revalorização, né? Recupera-se por uma questão histórica, de turismo, mas expulsa a galera que está aí, que depois ocupou e foi ficando nessa área, né? Ele dá o exemplo aqui de Salvador, eu já falei do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Tinha falado de outros países também, mas o Rio de Janeiro também passa por isso. O processo consiste em aumentar nessas áreas de investimento público, então é uma grana do governo, dos governos, sobre essas áreas. Aumenta o policiamento, recupera imóveis públicos degradados ou abandonados, e aí quem vai frequentar ali é uma população que tem mais condições financeiras, né? Então, novamente, o pobre ele é expulso de novo e ele vai ocupar outras áreas que não sejam essas daí, porque há um maior policiamento, né? Então, os críticos afirmam que se trata apenas de mais uma forma de especulação imobiliária, que seria, né, que favorece principalmente a supervalorização dos imóveis, né? Então, por exemplo, quando há um processo de gentrificação, que é essa recuperação das áreas degradadas centrais, a população mais pobre vai sendo expulsa novamente, né? Então, afirma ainda que a população carente que ocupou essas áreas tida como degradada vai acabar sendo expulsa ou excluída da revitalização. E elas vão de novo para as periferias e o problema só muda de lugar, né? E quem defende fala que a maioria dos habitantes sai ganhando com a renovação urbana, uma vez que esta traz maior desenvolvimento e atrai turistas, né? Então, uma parcela da população sai beneficiada, sim, eu não sei se são todas. E aí, galera, para fechar essa aula, né, que ficou longa, mas importante, um conteúdo importantíssimo para a gente repensar aí a urbanização no mundo, né? Uma pergunta que o autor coloca para a gente aqui, né? Rumo a uma cidade sustentável, né? E é interessante essa pergunta porque eu não sei se ele no final a gente vai ver que não deixa, não traz uma resposta, mas acho que isso é importante porque está em aberto ainda, né? Mas muitas coisas dizem contrário a isso, né? Pensa o início que ele coloca assim, as informações aqui pra gente, né? As cidades ocupam apenas 2% de todas as terras emersas da superfície terrestre. Que é isso, né? Terra emersa é aquela que não está submersa por águas oceânicas ou outras aí. Mas responde por 60 a 80% do consumo de energia. Então, assim, 2% de terras, né, onde as pessoas estão vivendo no mundo inteiro, né, representa 2%.
Se somar, né? Pega o, a área urbana de Pinda, a área urbana de todas as cidades do mundo inteiro. Isso é 2% de todas as terras emersas do mundo. Só que o consumo de energia corresponde a 80%, né? 75% das emissões de carbono na atmosfera. O que ele está querendo dizer com esses dados, né? É que isso é insustentável, né? E isso vem acontecendo principalmente há 200, aí você vê século XX já, a gente entra no século XXI com esses dados aí gritantes, né? De consumo energético, de emissão de, de gases do efeito estufa aí, então dá para a gente pensar já se há sustentabilidade nisso, então não tem como nem que responder, não há como dar uma resposta positiva, né? É nas cidades que existem os maiores desafios de sustentabilidade, né? Como utilizar menos recursos não renováveis, fazer uso principalmente de recursos renováveis, de formas limpas de geração de energia, além de resolver o problema do lixo, poluição do ar, das águas, assim por diante. Então, assim, a gente vem em Pinda mesmo, né? Eu moro perto de um córrego aqui, que uma parte é encanada, né? Que já está errado isso, né? Um córrego que vai correr, as águas naturais correm ali para o Rio Paraíba, por exemplo. A gente consome a água do Rio Paraíba, mas joga-se esgoto, a água é poluída, né? Os animais que vivem perto estão consumindo tudo aquilo ali sujo, altamente tóxico. Então, assim, não precisa ir para São Paulo falar do Tietê, né? Os córregos da sua cidade, eles são utilizados como esgoto, né? Rede de esgoto, a grande maioria, né? Como lixões e assim por diante, né? Há alguns anos surgiu a ideia de cidade sustentável, uma nova cidade do futuro. É, e aí, nova porque a noção de cidade do futuro já havia surgido, né, no século XX, início do XXI, mas não no sentido de sustentabilidade, né? A nova cidade do futuro sustentável tem como objetivo central a qualidade de vida dos moradores junto com o meio ambiente e a economia verde. Eu acho tudo complicado isso, a gente pode conversar mais para frente, mas a ideia existe, né, de dar mais qualidade de vida. A gente sabe que sobre o capitalismo é difícil, né? Eu não consigo não falar isso porque o capitalismo é a produção dessas desigualdades, né? Então, se há desigualdade de renda, se há desigualdade, concentração de riquezas em áreas específicas, dificilmente vai haver qualidade de vida para a maior parte da população, né? Vê a nossa situação, né? Com relação à alimentação, com relação a transporte, educação e assim por diante. Então, essa discussão sobre menor dependência em relação ao petróleo, né, ao carvão, reciclagem completa do lixo, ênfase no transporte coletivo, a gente utiliza muito o transporte individual, né? Nosso transporte coletivo é de baixíssima qualidade. Usar a bicicleta, então, né, mesmo assim, o acesso é difícil, né? Coletor solar em cobertura de edifícios, casa para geração de energia. Então isso é quase que uma utopia, né? Um sonho assim muito distante, porque a maioria da população não tem condições de fazer edificações com essa qualidade toda, né? Segurança, justiça social, como é que vai ter combater a violência, né? E a forma de exclusão se é o que eu falei para vocês, se há muita concentração de riquezas, né? Então, como a gente falou anteriormente, né, a existência de cortiços, favelas e ou seja, submoradias, né, de uma grande parcela da população, quase 1 bilhão de pessoas vivendo nessas condições de submoradia, mas um bom tanto sem teto, né, e a gente pensando na cidade sustentável, acho assim que a gente precisa resolver juntamente ou principalmente o problema dessa desigualdade, né? Sistemas de saúde e educação de qualidade, tudo isso, ó, imóveis projetados para gastar menos energia, né? Existência de parques com ampla arborização. Então, Pinda é uma cidade desértica, eu ouvi falar isso em uma formação que eu tive ano retrasado, acho que foi ano passado ou retrasado, final de 2018, né? Um cara de fora veio que olhou a cidade e falou que parece uma cidade desértica, porque tem pouquíssimas árvores, né? Plantadas, né? Não é uma cidade tão arborizada, né? Isso traz muita consequência negativa para a nossa qualidade de vida, né? Água tratada que possa ser consumida direto da torneira, a gente sabe que, né,
Eu conversei com o Segundo Anos sobre isso, principalmente que tem muito agrotóxico na nossa torneira, saindo da nossa torneira, né? O Brasil é um dos países que mais desperdiça água tratada, né? Quase 40% da água é muita coisa. Então, o sistema de esgoto com tratamento extensivo a todos os imóveis da cidade, tudo isso não é uma realidade do mundo inteiro, que é o que se pensa para essa cidade sustentável, né? Muitas cidades avançam em relação a isso, mas muitas ele vai falar aqui e vai denominar alguns países específicos, né? Algumas áreas da China, Emirados Árabes, a Suécia, a Alemanha, e praticamente bem pontual, né? A grande maioria não tem condições de oferecer isso, né? Então, o ideal muitas vezes é suplantado. Esse ideal, né, de cidade sustentável é suplantado. O que é suplantado? Ele é destruído, né, pela realidade das guerras, pelo aumento das desigualdades, da pobreza e da criminalidade, pelo advento de catástrofes e outros fatores inesperados, né? Então, a gente precisa ainda cuidar de muitas outras coisas, principalmente o modo de produção que a gente vive, que é o capitalismo, para pensar numa sustentabilidade de uma outra sociedade, né, que seja sustentável. Tá? E aí, para finalizar, eu peço que vocês façam essa atividade aqui na sequência, né, do para construir aí. É um desafio. E eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima aula e fiquem bem.